Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Deus nunca foi visto por ninguém? Quais são os estranhos deuses do cristianismo desde o século XIX? Deus falou face a face com os profetas? O que a tradução Joseph Smith nos ensina sobre o capítulo 1 de João? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então, nessa parte da aula do Vem Segue, na segunda parte, eu gostaria de me ater em um versículo, onde nós podemos ver aqui no capítulo 1, no versículo número 18, onde nós podemos fazer essa pergunta: Deus nunca foi visto por ninguém? Então, o versículo 18 diz o seguinte: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, Ele nos revelou. Vamos então entender isso, né? Lembrar que nós acreditamos na Bíblia, a oitava regra de fé nos ensina que nós acreditamos na Bíblia desde que a sua tradução esteja correta, né? Então, como nós sabemos, muitas partes das Escrituras foram tiradas, verdades, inclusive importantes, né, a respeito disso. Então, lendo somente esse versículo, de uma certa forma, ele fica incoerente, né? Então, no versículo 46, teve a experiência aqui de um homem chamado Natanael, e quando disseram que Jesus Cristo era de Nazaré, Jerusalém, então Natanael fez uma pergunta, até uma pergunta, na verdade, triste, né, nesse momento. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí então o apóstolo Filipe disse para ele: vem e vê. Então, atribuindo a essa pergunta, Deus nunca foi visto por ninguém? Se nós buscarmos realmente, seriamente, um estudo mais minucioso e aprimorado, nós vamos ver que essa afirmação de que Deus nunca foi visto por ninguém é incoerente, não é? Tem muitas escrituras que apoiam e mostram que Deus realmente... Só que aí nós temos que entender esse contexto, por isso da importância que eu venho falando desde o início do curso do Novo Testamento, de juntar os pontinhos, né? Buscando, porque usando apenas um versículo, às vezes, vai nos confundir, ou às vezes vai nos levar a algumas interpretações equivocadas, né, em relação ao verdadeiro significado, né, o que realmente o apóstolo João quis ensinar aqui. Então, com certeza, o próprio apóstolo João viu Deus, né, e ele não poderia dizer isso, afirmar que nunca ninguém viu, né, se ele viu. Então, eu convido vocês a abrirem a tradução do profeta Joseph Smith, lá na Bíblia, a partir da página 54 da tradução de Joseph, e nós vamos ver alguns versículos, lendo João 1, mas com essa tradução de Joseph Smith, nós vamos ter um entendimento melhor. Em primeiro lugar, respondendo essa pergunta, né, Deus nunca foi visto por ninguém. Aqui estão os deuses que Moisés disse a Israel que eles encontrariam se espalharem pelas nações. Então, nós já estudamos no ano passado o Velho Testamento, e vamos lembrar que Moisés já tinha dito isso para o povo. E olha só que interessante, as tradições, né, e as pessoas realmente seguir e não mudar, não buscar revelação. Em Deuteronômio 4, versículo 28, o Moisés disse para o povo lá: e ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. Então ele disse: olha, vocês vão adorar deuses, e muitos vão adorar os deuses, que são obra de homens, que é feito de madeira, de pedra, de papelão, de papel, de qualquer outra forma, e que as pessoas às vezes adoram. E são essas estátuas ou ídolos, né? E nós, para quem quiser realmente entender melhor,
E isso, nós temos uma aula do Velho Testamento intitulado Não farás para ti imagem de escultura. Então, quem quiser entender de uma forma mais detalhada, busca lá no canal Ramilfo Ensina essa aula, né? Não farás para ti imagem de escultura. E lá eu estou explicando detalhadamente isso, né? E lembrando só aqueles que não se inscreveram no canal ainda, por favor, se inscrevam. Ativem lá o sininho, façam seus comentários. Se vocês tiverem perguntas também, por favor, coloquem aí ou os seus comentários a respeito da aula, ok? Então Moisés, quando disse isso, aí nós temos que entender como se pode esperar que um Deus sem corpo, partes e paixões veja, ouça, coma ou cheire? Como pode qualquer filho de Deus compreender, muito menos amar e ser amado por um Deus incompreensível, como os artigos de fé acima o levariam a adorar? Então, as pessoas que adoram, né, imagens e tudo mais, é exatamente isso. Ele está adorando algo que não vê, que não fala, que não ouve, né? E que não é um ser como nós realmente sabemos que Deus é um ser vivo. Tem um corpo de carne e ossos, como nós vimos em algumas aulas, embora um corpo glorificado e perfeito, e nós estamos nesse processo, né? Então vamos entender um pouco sobre isso. Então aqui nós vamos ver que nesses versículos 18 e 46, já desde aquela época do século, né, 19, havia muitas pessoas que estavam começando a criar suas igrejas e a sua visão e tudo mais. Isso foi uma época em que, como nós conhecemos, já falamos, na época da apostasia. E nesse período, então, nós vamos entender que houve um conselho chamado Conselho de Nicéia. Então, quem quiser, na verdade, saber mais, existe um livro da igreja oficial chamado Uma Obra Maravilhosa e um Assombro. Então, algumas partes que eu vou mostrar aqui está nesse livro. Quem quiser, na íntegra, né, estudar, ampliar sua visão, então eu estou dando a referência aqui no final, ok? Então, essa parte que eu vou compartilhar, ela se encontra na página 13 do livro Uma Obra Maravilhosa e um Assombro. O Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano de 325, né, foi o primeiro evento promovido pela igreja para discutir a fé cristã. O principal objetivo da convocação dessa reunião de Nicéia, feita pelo imperador romano Constantino, quando 318 bispos católicos passaram 4 semanas, quer dizer, um mês, né, discutindo a verdadeira divindade e personalidade do Filho de Deus e a semelhança de Cristo. Então, o propósito, como nós vemos desse Conselho de Nicéia, era uma reunião para determinar oficialmente, né, uma visão geral para que todo mundo, olha, essa é a posição oficial, né? Então, esses 318 bispos se reuniram por um mês, para então eles, na verdade, soltarem uma declaração oficial, né, da posição deles. E aí eles chegaram à seguinte conclusão. Então eu vou mostrar qual foi a conclusão que eles realmente chegaram. Isso depois de um mês estudando, buscando, talvez estudando a escritura profundamente, e infelizmente chegaram nessa conclusão. Qual foi a conclusão então? Eles chegaram à conclusão que o Deus da Igreja Católica foi descrito da seguinte maneira. Então, na pergunta, quem é Deus? Então eles chegaram à conclusão de que Deus é um Espírito eterno, independente, infinito e imutável, presente em todos os lugares, que tudo vê e governa o universo. E na pergunta, por que dizem que Deus é um Espírito? E a resposta, porque tem inteligência suprema, não tem corpo, nem forma, nem cor e não pode ser compreendido. Então essa foi, na verdade, a definição deles, dos 318 bispos, em um mês, né? E essa foi a posição oficial, né? Também, nesse manual do livro Uma Obra Maravilhosa e um Assombro, na página 12 e 13 também, ela nos dá a visão que a Igreja Metodista também
adora a seguinte espécie de Deus, que é o que eles pregam. Há somente um Deus vivo e verdadeiro, eterno, sem corpo ou partes, de poder, sabedoria e bondade infinitos, o Criador e preservador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. E na unidade desta deidade há três pessoas, de uma substância, poder e eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então essa é a definição deles dos deuses, da deidade. Né? Nesse livro também nos mostra a posição oficial da igreja presbiteriana. Ela descreve Deus da seguinte forma: há somente um Deus vivo e verdadeiro, infinito em ser e perfeição, Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, partes ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, todo-poderoso, de infinita sabedoria, santíssimo, livre, absolutíssimo, obrando todas as coisas de acordo com o conselho de sua vontade imutável e justa, para a sua própria glória. É contudo justo e terrível em seus julgamentos, odiando todo pecado e não perdoando de forma alguma os culpados. Isso está também numa obra maravilhosa. Nós somos na página 13, ok? Então, para nós ampliarmos nossa visão em relação a esse assunto, diz, na verdade, certamente existe algo errado. E Êxodo 33, 20, pois o versículo 11 deste mesmo capítulo declara taxativamente: e falou o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Então está registrado lá, nós vimos no ano passado, estudamos, né? Então dizer que Deus não tem corpo, partes ou paixões, não fala, não ouve, como diz aqui, né? Tem algo errado, né? E também em Êxodo 24, 9 e 10, se acha registrado que Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 anciões de Israel viram a Deus. Que nós possamos realmente pensar a respeito, são estudos, né? Para nós podermos entender. O Elder Joseph Fielding Smith fez os seguintes comentários sobre o problema de Êxodo 33, 20 e João 1, 18, que nós acabamos de ler. João 18 diz que ninguém jamais viu a Deus. Então ele diz, apresento, existem inúmeras passagens que afirmam categoricamente ter Deus realmente aparecido àquelas pessoas e conversado face a face com seus antigos servos. Assim sendo, as passagens declarando que ninguém jamais o viu devem com certeza estar erradas. Por exemplo, o caso de João 1,18. É bem provável que tenha sido porque um tradutor da Bíblia, em anos recentes, não acreditava ser Deus uma pessoa física e, consequentemente, achou que não poderia ser visto. Então, como nós na verdade sabemos, o livro de Mormon informa isso, que foram retiradas, na verdade suprimidas, partes importantes da Bíblia, né? Essa ideia chegou até nós desde a introdução do credo atanasiano no ano 325 depois de Cristo. Então, infelizmente muitas pessoas acreditam nisso, né? Sem buscar realmente estudar as escrituras, entender, até buscar revelação pessoal em relação ao assunto, né? Então isso é algo importante. Uma outra coisa para nós podermos ampliar a visão sobre esse assunto é que na tradução do profeta José Smith, por isso que eu no início agora convidei vocês a abrirem o livro da tradução do José Smith, lá na página 54, quem tem a Bíblia da igreja, nós temos a tradução de Joseph. Então, e lá na página 54, onde está João 1, do versículo 1 a 34. Nós vamos só passar por alguns versículos, mas eu os convido a estudar todos os versículos desse capítulo 1 aqui, na tradução. Então aqui diz, na tradução de José Smith, essa passagem declara que ninguém jamais viu a Deus. Então se nós vemos aqui, por exemplo, no versículo 19 da tradução de Joseph de João 1, ele diz, e ninguém jamais viu a Deus, sem que ele desse testemunho do Filho. Então aqui está falando do Pai, né, quando o Pai apresenta. Então, como eu falei em algumas aulas anteriores, talvez uma regrinha muito fácil de a gente lembrar, é que o Pai,
o Pai, né, de Jesus Cristo, ele só aparece para apresentar o Filho. Na maioria das vezes, todas as escrituras aqui é Cristo falando. Às vezes ele está representando o Pai, então parece que é o Pai que está falando, mas é o próprio Cristo que ele está nesse momento representando ou fazendo o papel do Pai, como Cristo também, né? Então aqui ele diz, sem que ele desse testemunho do Filho, porque a não ser que seja por intermédio dele, nenhum homem pode ser salvo, né? Então lá no 18, ele diz, porque a lei foi segundo o mandamento carnal, para a administração da morte, mas o Evangelho foi segundo o poder de uma vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, o Filho unigênito que está no seio do Pai. E aí nós vamos ver mais adiante aqui, que é verdade, jamais ninguém viu a Deus, a não ser que Deus permitisse e que a pessoa tivesse num nível, né, ou que houvesse um propósito, né, para que isso acontecesse. Então, na tradução de Joseph Smith, em 1 João 4:12, ele declara que ninguém que não tenha demonstrado a quantidade apropriada de fé viu a Deus. E que se amarmos uns aos outros, teremos conosco o Espírito de Deus e refletiremos seu perfeito amor. Consideremos agora outros versículos do Evangelho de João e comparemos-los com a versão atualizada. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Então, aí é uma coisa mais coerente, né? Então, jamais ninguém viu a Deus, no sentido de que aqueles que não estão no nível espiritual de fé, como diz aqui, para poder acontecer isso. Em João 6:45 e 46, se nós estivéssemos cientes do fato de que há traduções errôneas, teríamos a impressão de que o Salvador se contradisse, né? Porque ele ensinou uma coisa e a verdade seria outra, né? O último versículo, né, de João 6, o versículo 46, não está em harmonia com João 1:18. Lemos que Abraão falou com Deus face a face e que o Senhor também conversou com Enoque e outras pessoas. O mundo moderno, todavia, não aceita isso e tem rejeitado o Deus vivo, trocando-o por outro, que não pode ser visto e nem ouvido. Então lembra quando Moisés falou lá para o povo, olha, muitos vão começar a adorar deuses, né, feito pelas mãos dos homens, de madeira, de pedra e tudo mais, que não ouvem, que não falam, que não cheiram. Então essas são as pessoas que não acreditam num Deus vivo, né? Porque eles acreditam num Deus que não ouve, que não vê, que não cheira, que não fala, né? E não é o Deus que nós adoramos e que nós conhecemos, né? E, encerrando aqui, o profeta José Smith ensinou o seguinte: se você pudesse contemplar o céu durante 5 minutos, saberia mais do que se lesse tudo que jamais foi escrito sobre o assunto. Então, essa é uma visão que nós precisamos ter. Será que Deus iria nos impedir de ver, de saber coisas como nós chamamos de revelação? Será que Deus parou de falar com as pessoas, revelar, né? Porque muitas coisas talvez que nós pudéssemos ler a vida toda, nós não aprenderíamos, como o profeta Joseph Smith está ensinando, se nós pudéssemos contemplar ou receber uma revelação do poder, né, do Espírito Santo, de uma verdade, e que nós realmente pudéssemos ter essa certeza, né? Então talvez a gente não vai precisar ler muitas coisas, recebendo esse testemunho do Espírito, confirmando essa verdade. Embora a gente sabe que nós temos que estudar e somos incentivados a cada vez mais buscar conhecimento, até que nós possamos ter essas experiências espirituais, que o Espírito Santo possa revelar. Mas isso é uma busca, nós precisamos mostrar que nós temos o desejo. Nós vemos em várias escrituras, com grandes homens e mulheres das escrituras, né? Nós falamos em algumas aulas anteriores de 1 Nefe, capítulo 11, em que Nefe já estava num nível espiritual bem elevado, e o Espírito ensinando ele
Já poderia ter ensinado tudo, mas o Espírito estava perguntando para ele algumas coisas, se ele ia acreditar, ou o que ele desejava mesmo, né? Para ver qual era o nível espiritual onde ele se encontrava, para poder acrescentar aquilo que ainda ele não sabia. E é diferente com cada um de nós, por isso que o Espírito é linha sobre linha, preceito sobre preceito. Às vezes eu já tenho uma bagagem de conhecimento e às vezes algumas coisas me faltam ainda, mas essa busca, esse desejo, o Espírito vai acrescentar aquilo que eu ainda não sei. Porque ele sabe que eu tenho um desejo sincero. E se Deus permitir, ele vai me revelar isso, né? E tem várias formas de revelação, né? Então nós sabemos que o Espírito Santo ele tem o poder e alguns atributos e funções importantes no papel da divindade, ou melhor, da Trindade. E uma delas é essa, é revelar, é exortar, nos dar o entendimento, né, ou a inspiração. Então existem várias funções do Espírito onde ele pode nos ajudar. Mas agora, isso precisa, nós é que precisamos buscar, né? Deus não vai forçar ninguém a receber conhecimento se a pessoa não tiver o desejo em buscar, né? Então por isso que é importante estudarmos as Escrituras, buscarmos realmente saber por nós mesmos, para que possamos realmente ter essa capacidade, né, de entendimento. Então lá na tradução do profeta José Smith, se nós formos ler o João 1, e eu aconselho cada um estudar esses versículos todos aqui da tradução, e onde João Batista, através do João, registrando o que João Batista estava ensinando, né? E então, só para encerrar, no versículo 28, na tradução de Joseph Smith, de João 1, diz: e este é aquele a quem presto testemunho. Ele é aquele profeta, sim, Elias, que vindo após mim e antes de mim. Então, João Batista prestando testemunho de Cristo e dizendo que ele era antes de. Então, isso já está falando do plano de salvação, né? Já na pré-existência ele sabia. E nós, na verdade, sabemos, como nós vimos na aula passada, é por isso que Jesus Cristo é reconhecido como Filho primogênito, que ele foi o primeiro a ser criado no Espírito. Então ele é o nosso irmão mais velho, então ele foi antes de João Batista, né? E aí ele diz aqui: e cuja correia das sandálias eu não sou digno de desatar. Então ele mostrando, João Batista mostrando a humildade dele aqui, né? Ou cujo lugar não posso ocupar, porque ele batizará não apenas com água, mas com fogo e com o poder do Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo é que nós vamos ter esse poder, né? De poder realmente entender as coisas, receber a revelação, ter a visão ampliada, mas precisa haver uma busca. Então, e eu aconselho a cada um buscar todas as escrituras que mostram que Deus falou com os profetas e que Deus falou face a face, né? Que essa é uma pergunta que talvez muitas pessoas vão dizer, né? Ou usar esse versículo 18 de João 1 para dizer, olha, aqui está dizendo que nunca ninguém viu a Deus, né? Só que aí tem outras escrituras que nós podemos mostrar, né? Até como dica, faz uma corrente de escritura. Eu tenho uma corrente de escritura aqui que mostra que Deus tem um corpo de carne e osso, que ele falou face a face com Moisés e outros profetas, né? Para que possamos mostrar, ok, nós temos que entender esse versículo no contexto correto, usando bom senso. Quer dizer, o João iria ensinar uma coisa totalmente desalinhada com a realidade, com o que acontecia? Claro que não. E aí nós, entendendo isso, juntando os pontinhos, né, aí nós vamos ter a visão correta, né, desse princípio, ok? Então espero que eu possa ter ajudado, e realmente Deus fala com o homem hoje, principalmente com os profetas. Agora, a gente pode talvez conjecturar ou pensar, né, como é que se dá isso, né? Só no templo, ou onde ele tem que ir no lugar? Essas respostas eu não sei. Mas
que ele fala e que isso continua, nós sabemos que é real, verdadeiro. Agora, da forma que é feita, né? Porque Deus ele tem a sua maneira de fazer as coisas e é diferente um com o outro. Às vezes, para um profeta, ele deu uma ordem de uma forma para que ele tivesse a experiência e a visão, e para outro de uma outra forma. Então, talvez como é que acontece isso não é tão importante do que nós realmente sabermos por nós mesmos de que isso acontece, é real. E eu lembro algo importante que nós precisamos entender, e uma vez um discurso do Elneari, numa conferência geral, eu não vou dizer exatamente as palavras exatas que foram ditas, mas foi o meu entendimento e que eu posso dizer que criou um impacto na minha mente, o que o Elneari ensinou. E então ele disse, bom, pelo menos o que eu entendi, ele disse isso, né? Será que o que eu sei é como Deus sabe, ou o que eu sei é como eu sei? Então, que nós possamos pensar a respeito disso, em relação às Escrituras, né? Será que eu estou estudando, ou vendo, ou buscando ver como Deus vê, ou eu estudo aquilo que eu vejo como eu vejo? Então, que nós possamos fazer o exame do nosso estudo e buscar realmente ter esse entendimento. Então, eu deixo essa aula aqui e até a próxima aula. E muito obrigado. E aqueles que não se inscreveram, por favor, se inscrevam. Se inscrevam no canal Ramilfo Ensina, ative o sininho, compartilhe com as pessoas que você gostaria de compartilhar. Ative o sininho, curte os vídeos e podem fazer os seus comentários, as suas perguntas, né? Quando você assiste o vídeo, abaixo do vídeo tem o campo onde vocês podem fazer comentários. Então, podem comentar, eu vou ler lá e respondo para vocês, ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula.